Nos dias em que os reinos de Israel e Judá ainda caminhavam em suas próprias veredas, quando Samaria e Jerusalém competiam não em santidade, mas em corrupção e idolatria, Deus levantou um homem de voz firme e coração ardente para anunciar tanto o juízo quanto a esperança. Esse homem era Miqueias, natural de Moresete, uma pequena aldeia da região de Judá, longe dos palácios luxuosos e das praças movimentadas de Jerusalém. Ele não era filho de sacerdotes, nem herdeiro das cortes, mas um camponês, alguém que conhecia a dureza da terra, o suor da colheita e a opressão que os pobres sofriam dos poderosos. Foi desse lugar simples que o Senhor o chamou, para que sua voz ecoasse como trovão sobre os montes de Israel. Miqueias viveu em um tempo conturbado, quando 3 reis se sucederam no trono de Judá: Jotão, Acás e Ezequias. Cada um deixou marcas profundas na nação. Sob Jotão, a corrupção cresceu silenciosa. Sob Acás, a idolatria tomou forma pública e até os filhos foram oferecidos em sacrifício aos deuses pagãos. Já sob Ezequias, a reforma começou e o povo foi chamado de volta à adoração ao Senhor. Nesse cenário, a voz de Miqueias foi como martelo e bálsamo ao mesmo tempo, denunciando com severidade, mas também apontando para um futuro de esperança. Sua palavra não era adornada com a elegância da corte, mas com a força da verdade divina. Ele falava para reis e camponeses, sacerdotes e mercadores, ricos e pobres. Seu anúncio era o mesmo. O pecado trouxe juízo, mas a fidelidade de Deus ainda preparava a redenção. Certa vez, tomado pelo Espírito do Senhor, Miqueias ergueu sua voz contra Samaria, a capital do Reino do Norte. Ele declarou que seus ídolos seriam despedaçados, suas riquezas seriam consumidas e seus templos seriam reduzidos a pó. E assim aconteceu quando os assírios invadiram, destruindo tudo e levando o povo cativo. Mas sua mensagem não se limitava ao Reino do Norte. Ele também se voltou contra Jerusalém, a cidade de Davi, que deveria ser exemplo para as nações, mas havia se corrompido com subornos, injustiças e a ganância dos líderes. Os príncipes governavam por interesse, os sacerdotes ensinavam por preço e os profetas profetizavam por dinheiro. Miqueias olhou para aquele quadro e, sem temor, proclamou: Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo em altos cobertos de mato. Palavras duras que feriam o orgulho dos que se julgavam intocáveis, mas que revelavam a seriedade da justiça divina. E, no entanto, mesmo quando anunciava a destruição, Miqueias não se calava diante da esperança. Ele viu além das ruínas, além das lágrimas, além do cativeiro. Seus olhos foram abertos para enxergar um futuro em que o monte da casa do Senhor seria exaltado acima de todos os montes, e povos de todas as nações viriam a ele buscando a instrução do Senhor. Ele anunciou que das espadas se fariam relhas de arado e das lanças, foices, que as nações não aprenderiam mais a guerra, mas viveriam em paz, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Foi Miqueias também quem ergueu sua voz para falar do maior dos mistérios, o nascimento do Messias. Quando tudo parecia perdido, ele proclamou que de Belém, a menor entre os clãs de Judá, sairia aquele cujo reinado seria eterno. Não de Jerusalém, a cidade orgulhosa, não de Samaria, a capital política, mas de Belém, a vila esquecida. O profeta viu séculos antes que dali viria o Salvador, o pastor que apacentaria o seu povo na força do Senhor. Suas palavras ecoaram no tempo e se cumpriram quando, em Belém, nasceu Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes da promessa, vinha a denúncia. Miqueias não poupava os que oprimiam os fracos. Ele clamava contra aqueles que, ao cair da noite, deitavam-se em suas camas planejando maldades, e ao amanhecer as executavam porque tinham poder para isso.
Ele denunciava os que cobiçavam campos e casas, e pela violência ou pela fraude os tomavam de seus donos. Ele condenava os juízes corruptos, os líderes gananciosos, os profetas mentirosos e os sacerdotes que se vendiam por benefícios. E em meio a tudo isso, ele deixava claro que o Senhor não se deixaria enganar, que a justiça viria como tempestade. Mesmo assim, sua mensagem não se limitava ao juízo. Miqueias trouxe uma das palavras mais belas e profundas sobre o que Deus realmente deseja de seu povo. Quando muitos buscavam agradar a Deus com rituais, ofertas e sacrifícios, ele levantou sua voz e proclamou: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essas palavras atravessaram os séculos como um resumo da verdadeira adoração, mostrando que mais do que rituais externos, Deus busca corações sinceros, mãos limpas e vidas marcadas pelo amor. Miqueias também foi um profeta de lamento. Ele não falava como espectador distante. Quando anunciava destruição, chorava pelo povo. Quando via a injustiça, se angustiava. Ele não era indiferente às dores que descrevia. Sentia em si mesmo o peso do juízo. Ele dizia: por isso lamentarei e uivarei, andarei descalço e nu, farei pranto como de chacais e luto como de avestruzes. Seu coração estava quebrantado, pois não era apenas a boca do Senhor, mas também o reflexo da compaixão divina. Em sua época, sua voz foi tanto rejeitada quanto ouvida. Houve reis que o desprezaram, líderes que zombaram de suas palavras, mas também houve quem reconhecesse a verdade de sua mensagem. Durante o reinado de Ezequias, suas profecias foram levadas a sério, e muitos creram que sua palavra ajudou a evitar uma destruição maior sobre Judá. Seu ministério foi prova de que a palavra profética não é em vão, ainda que pareça dura, ainda que enfrente oposição. Miqueias viveu e pregou até o fim, sendo testemunha de um Deus que não tolera a injustiça, mas que também não abandona seu povo. Ele anunciou tanto o exílio quanto a restauração, tanto a ferida quanto a cura, tanto a noite quanto a aurora. E sua mensagem permaneceu, atravessando os séculos, até chegar aos dias em que os magos do Oriente buscaram em Belém o recém-nascido rei dos judeus, confirmando a profecia daquele camponês de Moresete. Hoje, sua voz ainda ressoa. Ele nos lembra que a fé não é apenas culto, mas vida. Não é apenas ritual, mas justiça. Não é apenas palavras, mas ações de misericórdia. Ele nos chama a andar humildemente com Deus, reconhecendo que não somos sustentados por nossa própria força, mas pela graça daquele que veio de Belém para reinar eternamente. A vida de Miqueias nos ensina que Deus pode levantar profetas até mesmo de aldeias esquecidas, que ele não se limita aos palácios ou aos templos suntuosos. Sua voz pode surgir do campo, da colheita, do lugar simples. E quando fala, sua palavra é como fogo que consome a palha, como martelo que despedaça a rocha. Assim foi Miqueias, um homem comum, mas tomado por uma mensagem extraordinária. Denunciou, chorou, anunciou, esperou. E em tudo foi fiel ao Deus que o enviou. Sua história permanece como testemunho vivo de que o Senhor reina, de que ele julga com justiça e de que, apesar de todo juízo, sua misericórdia triunfa para sempre. Gostou dessa história? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os outros irmãos, para que aprendam cada vez mais da palavra de Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe.